Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome, aleluia, grande. Glória a Deus, mais uma vez reunidos para a ministração do Evangelho da Graça. Mais uma noite de mensagem maravilhosa da graça. A todos que estão aí no Facebook, uma boa noite. Depois vocês poderão compartilhar essa mensagem com outros. No YouTube, não esqueçam de fazer a inscrição, quem não fez, tá bom? E também dá o like, né? Não esqueça de dar o like, compartilhar a mensagem com outros irmãos. A mensagem de hoje será origem das tentações. Então a mensagem de hoje é origem das tentações. Domingo passado, que passou agora, não podemos fazer a transmissão porque deu problema na internet, mas hoje estamos aqui, né? Glória a Deus, hoje estamos aqui para a gente, no caso, dar continuidade, né? Porque foi interrompida. Então estamos aí, amém? Origem das tentações é o tema de hoje. Vamos agora fazer uma leitura aqui inicial sobre esse tema. Sobre uma publicação, né, que foi feita na BBC News sobre a origem desse que o mundo cristão diz ser o diabo na Bíblia, né? Eu vou fazer uma leitura rápida para que não fique muito extensa a nossa mensagem. Se alguém te pedisse para imaginar o diabo, provavelmente viria à mente um demônio, né? Qualquer um de nós, com um tridente nas mãos. No entanto, por centenas de anos, o diabo cristão não foi retratado pela arte religiosa. Quando finalmente surgiu, era azul e não tinha chifres ou cascos, né? Então, o demônio mais antigo era azul e não tinha chifres ou casco, né? O diabo, né? Que as pessoas falam. A imagem mais familiar para nós surgiu pelas mãos de gerações de artistas, escritores que pegaram um pouco o que é dito pela Bíblia sobre Satanás e o reinventaram ao longo do tempo, né? Na tradição judaica, o diabo é apenas uma alegoria, como sendo um agente subordinado a Deus, como sendo, né? Uma alegoria que simbolizava a inclinação maligna dos homens e mulheres. Esse personagem foi desenvolvido, olha, presta atenção, esse personagem foi desenvolvido pelos cristãos, né? Até transformá-lo em uma representação da maldade suprema. Agora vamos ler aqui outro texto aqui que fala no site historiadomundo.com.br, curiosidades, origem do diabo, né? Ao falarmos sobre o século 21, muitos logo apontam a era da tecnologia, da razão e da ampla circulação de conhecimento. Sob tal quadro, fica difícil imaginar que a figura mítica, né, do demônio tem espaço na explicação do mundo ou no próprio imaginário das pessoas. Entretanto, uma recente pesquisa demonstrou que o número de exorcistas clérigos responsáveis pela expulsão de demônios credenciados pela Igreja Católica vem crescendo de forma impressionante. De fato, desde que o mundo é mundo, observamos que as culturas ocidentais e orientais
elaboram formas de explicar as mazelas que nos afligem. Nesse esforço, a construção de uma figura maligna acaba assumindo os valores morais e comportamentos de menor prestígio em nossa cultura. Nas religiões cristã, judaica e islâmica, o mal encarna a figura de um indivíduo que se opõe a Deus e busca atormentar a vida de todos os seguidores de tais religiões. Para muitos especialistas, o desenvolvimento da figura diabólica é fruto das várias dualidades que permeiam o cotidiano do homem: o belo e o feio, a sorte e o azar, o certo e o errado. A vida e a morte compõem jogos em que um lado assume significação positiva e o outro necessariamente uma posição completamente negativa. Dessa forma, não se enganem aqueles que acreditam que o universo demoníaco seja um traço singular às três religiões anteriormente citadas, né? No século VI a.C., o profeta persa, o falso profeta persa Zoroastro, persa Zoroastro, realizou a descrição de um ser chamado Ahriman. Segundo as suas palavras, Ahriman era o príncipe das trevas e tratava uma eterna luta contra Mazda, o príncipe da luz, Segundo historiadores, esse valor da religiosidade persa acabou sendo incorporado pelos hebreus durante o famoso cativeiro da Babilônia. Naquele instante, a interação com a cultura estrangeira deu origem ao Satã, termo que em sua tradução literal significa acusador ou adversário. O que estamos lendo aqui é o seguinte, que o povo hebreu, quando esteve cativo na Babilônia, eles trouxeram dessa cultura lá persa essa imagem, essa questão de um adversário, de Satã. Então isso aí depois foi desenvolvido pelos cristãos como essa figura horrorosa que hoje em dia é falada, Em um primeiro momento, o demônio hebraico não assume a postura estritamente aterrorizante que conhecemos no cristianismo. Em várias passagens do Velho Testamento, ele surge como uma espécie de colaborador que recebe a autoridade divina para punir ou testar os fiéis seguidores de Javé. O sofrimento de Jó, que perdeu todas as suas terras e ficou adoentado, exemplifica esse tipo de postura que o demônio, que o diabo assume inicialmente no texto bíblico. Por volta do século II a.C., a figura do diabo aparece em alguns textos apócrifos, da tradição religiosa judaica. Se assumir uma feição muito bem definida, os demônios, os diabos, são apresentados como seres malignos que desorientam os indivíduos e os levam a cometerem atos deploráveis. No final das contas, o lado mais sombrio do imaginário religioso judaico esteve concentrado em descrições sobre o fim dos tempos. A fama do diabo apareceu mais tarde com o aparecimento da religião cristã. Então esse diabo que todos nós temos conhecimento na nossa cultura, nas religiões, na verdade ele foi desenvolvido, essa figura, essa imagem. Tá bom, gente? Fizemos essa leitura aqui, agora vamos partir para os textos da Bíblia, É só por curiosidade que a gente trouxe esse texto aqui, para que a gente também tenha conhecimentos, outros conhecimentos, e que também no mundo secular eles pesquisam, Os crentes, infelizmente, eles se fecham dentro de um entendimento religioso e não buscam na história nem nas pesquisas a realidade do famoso diabo aí de chifres e rabos com cascos, e vermelho aí, que foi desenvolvido esse diabo aí, e muitos crentes ficam aí com medo, com medo dessa imagem desse diabo aterrorizante que tem. Mas vamos aos textos, gente? Aqui vamos ler aqui em Tiago 4:1 o seguinte, Tiago capítulo 4, versículo 1. Tiago era um apóstolo, que pregava mais para judeus, que escrevia mais diretamente para os judeus, Então ele, com muita sabedoria, escreveu esses textos aqui. E ele fala o seguinte: de onde vêm as guerras e pelejas? É a pergunta que ele fala, entre vós. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, do diabo? Não,
ele fala, vem a saber, dos vossos deleites. Então as guerras e pelejas vêm o quê? Dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Tiago 4:1. Vejam aí a verdade que está sendo falada, de onde vêm as guerras. As pessoas dizem que vêm as pelejas, né, as lutas, as brigas, as dissensões. As pessoas falam que vêm aí do diabo. Mas olha o que Tiago fala aqui, ó. Vem da onde? Dos vossos deleites, né? Que nos vossos membros guerreiam. Não tem nada a ver com esse famoso diabão aí, né? Tiago fala ainda no versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Tiago 4:2: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Tiago 4:3. Amém? Agora vamos, a pergunta que eu fiz aqui é o seguinte, aqui nesse subtítulo: em que Eva foi tentada? Né? Em que Eva foi tentada? Só fui dar uma olhada para ver se está online ali, né, gente? Em que Eva foi tentada? Pergunta, né? Vamos ver aqui, ó, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, né? Isso aqui é uma coisa que está sendo contada, né? É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Gênesis 3:1. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Eva falou o que? Para a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Gênesis 3:2. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Gênesis 3:3. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Gênesis 3:4. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3:6. Então foram abertos os olhos de ambos, né? E conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis 3:7. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. A voz do Senhor, né? Deus que passeava no jardim. Vamos pensar sobre isso, né, gente? Pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Para Adão. Gênesis 3:9. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Gênesis 3:10. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Gênesis 3:11. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. Gênesis 3:12. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E eu a comi, né? Eva falou para o Senhor, né? Gênesis 3:13. Então vejam, isso aqui é uma história que foi contada, né? Sobre a origem, no caso do pecado, da desobediência do homem para com Deus. Mas nós podemos refletir sobre essas palavras que estão escritas aqui no capítulo 3 de Gênesis. O fruto da árvore que está no meio do jardim. Ora, o que está no meio do jardim, pensem bem, que jardim é esse? Não seria uma metáfora, né, de uma realidade nossa, né? O que está no ego, no centro das pessoas, né? Quando as pessoas veneram, né, o seu ego, né? É aí que está o problema. Deus falou que não deveria comer da árvore que estava no meio do jardim. Comecem a pensar sobre isso. Disse Deus: não comereis dele. Não exalte ao seu ego, né? Vamos dizer assim. Nem nele tocareis, para que não morrais. A partir do momento que o homem começou a não confiar em Deus, é que eles morreram, né? Começaram a dar valor à sua própria vontade. Então veja que essa serpente aí, na realidade, ela é uma metáfora, né, da astúcia, né? E não necessariamente era uma serpente que estava conversando com Eva, né? Então vejam aí que na verdade é a luta da carne contra o espírito, né?
E vejam aqui nessa passagem aqui que fala em Gênesis 3:8, que fala assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Ora, a voz de Deus passeia no jardim? Claro que não. Onde que Deus fala conosco? Em nossas mentes, em nossos corações. Como que Deus falou com Abraão? Então vejam, a voz do Senhor que passeava no jardim. Que jardim? Né? Então o jardim está dentro de cada um de nós, né? Então veja que Deus falava com o homem, né? Mas veja que esse texto aqui é um texto com metáforas, né? As árvores do jardim significa tudo aquilo que Deus deu para você de bom. Agora, o que está no centro, né? No ego, no centro da vontade humana, que é contra Deus, dessa árvore não comereis. Esse é o seu entendimento na real, né? E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? Então veja, como Deus vai falar onde Adão estava, se ele estava no jardim, né? Deus perguntou. Então vocês podem observar que na verdade esse texto aqui de Gênesis são textos com metáforas. A serpente, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que está no meio do jardim. De toda árvore eles poderiam comer, né? Eles poderiam estar ali vivendo normalmente, né? Usufruindo dos bens. Agora, a questão toda, o homem pecou quando ele destronou de sua vida a vontade de Deus, comendo da árvore que estava no centro da vontade dele, né? Então esse é o entendimento. Agora vamos ver aqui o que o Evangelho defenda. Isso aqui foi só uma reflexão que a gente fez sobre esse texto. Agora vamos ver o que o Evangelho desvenda sobre a origem da tentação de Adão e de Eva, com poucas palavras. Vejam que Paulo fala que a questão toda é na mente, né? A questão toda da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore que estava no meio do jardim, que eles não poderiam comer daquele fruto, na verdade tudo se refere à mente humana, né? De onde procede o mal do homem? Do coração. Onde que serpente que nos engana? O nosso coração, que é enganoso. O coração é a serpente, né? A vontade humana, ela é enganosa, é contra Deus. Então é isso que é a serpente, a astúcia, né, do homem. Agora o Evangelho fala claramente, né? Paulo desvendou, né, no Evangelho sobre a origem da tentação de Adão e Eva com poucas palavras. Vejam, vejam aqui, 2 Coríntios 11:3, que diz o seguinte: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Então os sentidos, né, corrompidos, na verdade foi a serpente que enganou, né? Os sentidos, a vontade do homem, aquela árvore que está no meio do jardim, a gente pode entender assim também, corresponde aos sentidos humanos, né? E a serpente enganou, né? Então o coração enganoso. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11:3. Então vejam o que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios sobre essa serpente aí, né? A serpente enganou, o coração dela a enganou, é isso que ele está dizendo. Os sentidos, né? Os sentimentos que enganaram e que fez com que eles se afastassem do que Deus falou que não deveria, né? Não deveriam, eles poderiam comer de todas as árvores, menos daquela árvore ali, Os sentidos, né? O que está no centro humano, da vontade humana, né? Contra Deus. Então os sentidos foram corrompidos, foram enganados por essa serpente, os próprios sentidos, e o quê? E eles se apartaram de Deus. E Paulo está falando com os coríntios também que eles não se apartassem da simplicidade que há em Cristo. Com o quê? Com os sentidos corrompidos, como a serpente também enganou Eva. Então vejam aí que em poucas palavras já foi explicado todo aquele texto lá de Gênesis capítulo 3, né? E os versículos que nós lemos. Vejam abaixo a imagem fantasiosa, né, na mente dos religiosos do sistema evangélico. Então vejam a imagem que o sistema religioso criou, né? É isso aí, sobre a serpente aí. A serpente com uma terceira pessoa aqui, como se fosse um homem, né, com um corpo de serpente, né, que eles dizem que é o diabo. E o texto nem está falando em diabo nenhum, né? Então vejam que o texto de Gênesis, a gente acabou de ler, está falando em serpente, da árvore que estava no meio do jardim, das outras lá, do jardim, mas não está falando de diabo nenhum lá, né? Está falando da serpente, né? Então veja aí, Adão e Eva, a imagem que o sistema religioso criou, fantasiosa, em cima de um texto ali, que na verdade é uma metáfora de todo o sentido, né? O sentimento, o coração de Eva, né? Não tem nada a ver com ela estar conversando realmente com uma serpente. Em que Jesus foi tentado? Vamos ver aqui,
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aí as pessoas já imaginam já aquele chifrudo aí vermelho que foi desenvolvido pelo mundo cristão. Mateus 4:1. Então as pessoas já imaginam isso, que Jesus foi tentado por um chifrudo lá que chegou para ele e começou a conversar com ele, né? As pessoas imaginam, mas não sabem que essa figura, né, essa imagem foi desenvolvida, essa ideia foi desenvolvida no mundo cristão, que nem havia, nem entre os hebreus havia essa figura horrorosa aí que é apresentada pelo sistema evangélico. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então vejam aí que está se referindo ao quê? A questão da humanidade de Jesus. Ele teve o quê? Fome, Mateus 4:2. E chegando-se a ele o tentador, então as pessoas já imaginam uma figura daquela horrorosa, né, que foi desenvolvida pelo sistema religioso. Mas veja aqui, ó, Jesus jejuou quantos dias? 40 dias e 40 noites. Imagina uma pessoa jejuar durante 40 dias e 40 noites. Ela vai ter delírios, né? Vai pensar 1000 coisas. Então veja que Jesus teve o que? Fome. Então Jesus era tão homem como nós somos homens também. Da mesma forma, Jesus não era diferente de nós, humanamente ele não era diferente de nós. Então ele teve fome, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, Mateus 4:2. E chegando-se a ele o tentador, né, como já falamos, aí a gente já imagina essa figura que foi desenvolvida pelo sistema religioso, que a gente acabou de ver aqui, ó, essa figura aí, ó, né? As pessoas imaginam isso, as pessoas imaginam também que também lá no jardim, no Éden, Adão e Eva estavam lá conversando com uma figura dessa aí que foi desenvolvida agora, né? Depois da Idade Média, né? Aí quando o mundo cristão surgiu aí como igreja, né? Que não é a igreja, né? Então vejam aí, ó. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então nós sabemos que a serpente lá Paulo comparou com o quê? Com os sentidos, né? Os sentidos, as emoções, o coração. Então vejam, com Jesus não foi diferente a tentação com Jesus. A tentação com Jesus não foi diferente do que é conosco, do que foi com Adão e Eva. Então Paulo desvenda claramente ali no livro de 2 Coríntios que foram os sentidos corrompidos. Na verdade, Jesus não teve sentidos corrompidos, mas os sentidos ele tinha. Os sentimentos, as emoções dele fazia com que ele apresentasse todas essas questões aí, né? E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Imagina isso na mente dele, no coração dele, né? Ele poderia até pensar assim: se bem que eu posso transformar essas pedras em pães. Então a mente dele, as emoções, o coração dele, os sentidos dele falando com ele, da mesma forma que foi com Eva. Porque muita gente vai falar assim: ora, como é que você pode afirmar isso? A gente acabou de ler aqui, ó. A gente acabou de ler aqui, gente. Olha só, Paulo leu aqui, Paulo escreveu 2 Coríntios capítulo 11, 3. Isso aqui é a verdade, né? Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva, enganou, né? Mas a Jesus não foi enganado não, porque Jesus, ele sempre combatia com as escrituras, né? Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Jesus não tinha os sentidos também? Jesus também não tinha as emoções? Então a serpente, né, corrompida, a serpente poderia ser simbolizada aí pelo coração, pela questão da humanidade, né? Tanto de Eva como de Adão e como de Jesus também. Os sentidos de Jesus não foram corrompidos, mas ele foi tentado da mesma forma que também Eva, né? Então vejam aqui, a gente pode voltar aqui, ó. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então os sentidos dele, né, as emoções dele, a mente dele falava com ele, Mateus 4:3. Mas a gente vai imaginar que é um ser que chegou para ele e começou a falar isso tudo. Então a gente teria que imaginar também que na tentação de Eva teria sido um ser também, que a serpente estava de fato falando com ela. Não é nada disso, são metáforas, né? Mateus 4:3 aqui, acabamos de ler, chegando-se a ele o tentador. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4:4, né? Então o diabo, aí a gente já imagina, né, aquela figura, né, horrorosa, o transportou à cidade santa. Como que o Filho de Deus vai ser transportado por um ser, né, chifrudo que foi desenvolvido pelo mundo cristão, né? Não tem um suposto ser, né? Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Então Jesus, ele foi na verdade pelos seus próprios sentidos,
Porque Paulo desvenda isso aí. Paulo fala que são os sentidos. Jesus, ele sentiu vontade de ir lá à cidade, e foi, humanamente ele foi, se colocou sobre o pináculo do templo, né? Mateus 4:5. E disse-lhe, né, esse diabo aí, né, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Então imagina isso tudo passando no coração de Jesus, na mente dele, né? Porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Então veja aí tudo que estava na mente dele, no coração, nos sentidos de Jesus, porque ele era tão humano como nós somos humanos. Essa é a verdade, é o que diz o Evangelho, Mateus 4:6. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então tudo vinha na mente dele, e depois vinha o quê? Uma outra mensagem na mente dele, ao contrário daquela mensagem negativa, né? Que da tentação, né? Então na mente dele vinha, lança-te daqui e tal, né? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, né? Então ele conhecia a escritura, né? Que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Então tudo isso vinha à mente dele, né? Que ele poderia transformar pedras em pães, tudo isso, né? Mas depois olha só o que ele fala aqui, ó, dessa passagem aqui, que fala que ele poderia se lançar, que os anjos viriam proteger ele. Disse-lhe Jesus, né? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, Mateus 4:7. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, né? A gente só imagina um ser, né, inexistente, né? E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, né? Então Jesus olhou tudo aquilo, ele viu, assim como Eva, Adão viram, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E ela achou agradável aos olhos, também da mesma forma. Veja aqui Jesus, aqui, Mateus 4:8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe, né? Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Imagina a glória que seria ele ser o rei de todo mundo, né? E a glória deles, Mateus 4:8. Uma grande tentação essa, né? Ele disse-lhe, tudo isso te darei, ser prostrado me adorares. Então se Jesus olhasse, né, para o seu ego, e que ele poderia realmente se tornar rei de toda aquela glória que havia no mundo, ele iria estar o quê? Prostrando-se, adorando-se a si próprio, né? Ele seria o próprio rei humano, né? Mas Jesus não veio para ser rei humano do mundo. Mateus 4:9. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4:10. Então vejam, gente, a tentação de Jesus é uma narrativa num livro histórico sobre como foi a tentação de Jesus, mas o que? Está falando também da mesma forma que foi a narrativa de Gênesis 3, capítulo 3, da tentação de Adão e Eva. Jesus foi tentado, mas só que Jesus não cedeu como um Adão, porque o primeiro Adão, ele pecou, o segundo Adão não, né? Jesus, o segundo Adão, não pecou, né? Mateus 4:7, aqui já acabamos de ler, 4:8, 4:9. Agora vejam abaixo as imagens infantis da tentação de Jesus pregada pelo sistema religioso. Leiam nas epístolas para ver se os apóstolos criaram esse mito. Nem os da circuncisão e muito menos Paulo, né? Então as imagens infantis da tentação de Jesus pregada pelo sistema religioso. Vejam aí. Olha a imagem aqui que foi criada depois pela religião cristã. Isso não está não existe em nenhum lugar da Bíblia. Isso aí é uma imaginação de escritores, de artistas que desenharam essa figura conversando aqui com Jesus, né? Jesus tão fraquinho aqui, né? Olha que magrinho aqui, né? Então veja aí, imagem infantil. Aí veja aí, o diabão aí tentando Jesus também da mesma forma aí, que na verdade eles colocam essa figura, essa imagem, né, de um ser horroroso, né, aí que foi desenvolvido pelo sistema religioso, e as pessoas acreditam nisso, né? Aqui, isso aqui foi feito até um filme, né? Aí da tentação de Jesus. Aí também aí esse homem aí com essa cara de diabo aí, com o cabelo aí parecendo um chifrezinho aqui, né? Então vejam, essas imagens aí, e o sistema religioso, os crentes, eles absorvem isso aí como sendo uma realidade, né? Agora vamos ver aqui, ó. O Evangelho desvenda como foi a tentação de Jesus com poucas palavras, ó. Vejam aqui, o Evangelho desvenda como foi a tentação de Jesus com poucas palavras, para a gente sair das fantasias criadas pelo mundo religioso, né? Aquela narrativa de Mateus necessariamente não é algo real, assim, que tinha um ser conversando com Jesus. Mas como que você pode falar isso, Messias? Ué,
É o que está escrito aqui no Evangelho. Então vamos rasgar as epístolas dos apóstolos reveladas, né? Veja aqui, Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele, quem? Jesus, participou das mesmas coisas, de carne e sangue também, humano como nós, né? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo, Hebreus 2,14. Então quem tinha o império da morte? O diabo. Então que diabo que tinha o império da morte, né? Quem é que foi pecado? Quem que pecou desde o princípio, né? Quem foi homicida desde o princípio, né? Então, onde está escrito lá nos textos de Gênesis que tinham esse diabo aí desenvolvido pelo sistema religioso? Não tem. Então, quem tinha o império da morte? Na morte, na verdade, era o velho homem, o Adão. O velho Adão, ele tinha o império da morte. A lei de Moisés, né? Também. Hebreus 2,14, né? Vamos ler de novo aqui, ó. E visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, da mesma forma que nós, né? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, Hebreus 2,14. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Todos nós, né? Hebreus 2,15, na verdade eles que estavam antes da cruz. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Hebreus 2,16. Por isso convinha que só em algumas coisas fosse semelhante aos irmãos, né? Veja, não. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Então Jesus, em tudo, ele foi semelhante a nós. Para ele não foi diferente, né, do que para nós o que ocorre conosco na questão da humanidade nossa, das tentações. Para Jesus foi a mesma coisa, ó. Está escrito, né, gente? Tem gente que fala, não, como é que você pode falar que a tentação de Jesus foi da mesma forma que conosco? Sim, foi, ó. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote naquilo que é de Deus, né? Para expiar os pecados do povo. Então Jesus, em tudo, ele era semelhante aos irmãos, a nós, aqueles que estavam antes da cruz. Cristo veio semelhante a eles, né? Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, né? Então Jesus, olha só, naquilo tudo que ele sendo tentado, semelhantemente aos irmãos, aos filhos, a nós, aqueles que estavam antes da cruz, ele padeceu. Na verdade, ele suportou, vejam. Naquilo que ele tudo foi tentado, ele suportou, ele conseguiu vencer, né? Já não aconteceu com Adão e Eva, né? Naquilo que ele mesmo sendo tentado, semelhantemente aos irmãos, a nós, a Adão, a todos, né? Todos os eleitos, olha só, sendo o que? Tentado, padeceu, mas ele o que? Suportou. Pode socorrer aos que são tentados. Então vejam, como que Jesus não teria sido tentado da mesma forma que nós, né? Se dissermos que não, estaremos contrariando aí os textos do Evangelho revelado por ele mesmo. Hebreus 2,18, né? Vamos ver aqui agora, ó. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas. Veja, se Jesus não tivesse sido tentado da mesma forma que nós, ele não poderia se compadecer das nossas fraquezas, porque ele não teria então sofrido da mesma forma que nós as tentações, né, que os irmãos sofrem. Porém, um que como nós, ou não era como nós? Jesus era como nós, humanamente ele era como nós, né? Ó, porém, um que como nós, em algumas coisas foi tentado? Não, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então a diferença de Jesus para nós foi uma, ele não pecou, né? Na verdade, nós que estamos depois da cruz não herdamos o pecado de Adão, mas quem herdou o pecado de Adão foi quem estava antes da cruz. Como Cristo expiou os pecados dos irmãos, né, dos seus irmãos que somos nós, ele expiou todos os pecados, então nós não herdamos de Adão o pecado de Adão, né? Então vamos ler de novo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que não é Jesus, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então a diferença de Jesus é esse aqui, ó, que está em verde aqui, ó, mas sem pecado, Hebreus 4,15, né? Não adianta o sistema religioso falar que não é, porque está escrito, né? Não são minhas palavras, são do Evangelho. Em que nós somos tentados? Vejam, falemos um pouco sobre a tentação ou prova que Pedro fala que eles passavam ao serem vituperados, óbvio, pelos homens, né? Obrigado, Patrícia, um beijo. Então vejam, eu estava lendo aqui que Jesus, que fala que em tudo foi tentado, em tudo que Jesus poderia ser tentado. Em que Jesus poderia ser tentado?
Está escrito em Mateus, a gente acabou de ler, né? Tomar os reinos do mundo, assumir toda a glória do mundo, lançar-se para testar, né? Para ver se os anjos viriam socorrê-lo, transformar pedras em pães. A tentação de Jesus foram essas, né? Em relação ao reino, né? Porque em que mais Jesus teria sido tentado? Né? Jesus foi mais tentado nessa parte que os homens esperavam dele que ele fosse o quê? Os judeus esperavam do Messias que ele fosse rei de Israel, que ele fosse assumir os reinos do mundo, né? Então foi em tudo que Jesus foi tentado, né? Nem todas as pessoas são tentadas nas mesmas tentações, né? No caso, como eunuco, Jesus não teria sido tentado nas questões de paixões carnais, coisas assim, sexuais. Por quê? Porque Jesus era eunuco. O eunuco só pensava no reino dos céus, né? Paulo também se tornou eunuco pelo reino de Deus, né? Paulo se tornou eunuco, por isso que Paulo não se casou. Ele até falava assim: gostaria que vocês ficassem como eu, que não se casassem, né? Mas se não suportarem, né? Então que se casem, é melhor casar do que abrasar. Então vejam, nessa questão aí sexual, Paulo não foi tentado, não era tentado porque ele não tinha interesse nisso, ele tinha interesse pelo reino dos céus. Em que Jesus foi tentado? Né? Tudo em torno do que se referia ao reino dos céus, né? Por quê? Porque ele humanamente foi tentado a assumir os reinos do mundo. Ele poderia transformar pedras em pães, mas para que ele faria isso, né? Somente para testar, para mostrar que ele realmente era o Filho de Deus, né? Então veja, a tentação de Jesus foi em torno disso aí. Agora, em que nós somos tentados? Falemos um pouco sobre a tentação ou prova que Pedro fala que eles passavam ao serem vituperados pelos homens. Então veja que tem tentações que vêm provocadas por outras pessoas, né? Que a gente pode também chamar de prova, né? Olha só o que Pedro fala aqui em 1 Pedro 4,11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence glória e poder para todo sempre. Amém. 1 Pedro 4,11. Aí Pedro continua: amados, não estranheis a ardente prova, vejam, que vem sobre vós para vos tentar. Então aqui é provação, né? Como se coisa estranha vos acontecesse. 1 Pedro 4,12. 1 Pedro 4,12, né? Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Aqui está falando das aflições que vêm externamente, né? De um Satanás que não é o diabão aí de chifre aí, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então ele está falando de uma provação que vem provocada por homens. 1 Pedro 4,13. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, vejam, sois caluniados ou vituperados, quer dizer, aqui são as provações provocadas por outros, por terceiros, mas não é o diabão, né? Pedro está falando de homens. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. 1 Pedro 4,14, né? Que nenhum de vós padeça, né? Sofra como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócio alheio. 1 Pedro 4,15. Mas se padece como cristão, vejam, Pedro está falando aqui da perseguição que eles tinham, né? Que eles eram caluniados, né? Também como malfeitores. Mas se padece, se sofre essa prova, né? Como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte. 1 Pedro 4,16. Então o que Pedro está falando aqui, que essa provação, essa tentação sobre eles, era provocada por esses satanases aí, né? Que eram inimigos do Evangelho. 1 Pedro 4,16, terminamos aqui. Agora Jesus falando das tentações que os discípulos participavam com ele, E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Lucas 22:25. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Lucas 22:26. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa que é o maior? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Lucas 22:27. Mesmo sendo Deus, o próprio Deus participando de carne e sangue, ele veio como aquele que serve. Qual seria a maior tentação dele? É ser servido, se tornar rei, né? Todos os reinos do mundo te darei, se tão somente prostrado me adorares. Lembre-se da tentação de Jesus, né? Mas olha só o que Jesus falou: sou como aquele que serve. Né? Um rei, ele teria que ser servido e não servir, né? Um rei humano, né? Então a tentação de Jesus foi em cima disso aí, né?
assim, para ele ser servido. Não, Lucas 22, 27, acabamos de ler. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então, por que Jesus está falando tudo isso aqui, de servir e ser servido? Porque, na realidade, uma das maiores tentações de Jesus era se tornar humanamente um rei, né? Um rei no reino do mundo, mundano, né? Mas veja que ele fala aqui, ó. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então vejam o que ele fala, né? Nas minhas tentações. É isso, né? Lucas 22, 26. E vamos ver aqui, ó, Mateus 20, 27 e 28. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 27 e 28. Agora, em que nós somos tentados, né? Paulo fala da origem, né? Em que nós somos tentados. Paulo fala o seguinte, 1 Coríntios 10, 13, o seguinte: não veio sobre vós tentação senão o quê? Do diabo? Não veio sobre vós tentação senão o quê? Humana. Então, da mesma forma em Jesus, não veio sobre ele tentação senão o quê? Humana, né? Dele mesmo, da questão que veio dos próprios sentimentos dele, das emoções dele, do coração dele. Não tem nada de diabão aí, ó. Não veio sobre vós tentação senão humana. Lembre-se que nós acabamos de ler em Hebreus que Jesus, da mesma forma que nós, tornou-se semelhante a nós. Aí diz aqui, ó: mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13, né? Então vejam aí que Paulo está falando o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana. Então a tentação é humana e não de um chifrudo, né? Vamos ler aqui, ó: porque nada trouxemos para este mundo. Paulo falando agora a Timóteo. E manifesto é que nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6, 7, né? Então veja aqui, ó, Paulo falando a Timóteo, ele fala o seguinte: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6, 7. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6, 8. Aí Paulo fala o seguinte aqui a Timóteo ainda: mas os que querem ser ricos caem em quê? Em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Onde que Paulo está falando que a tentação vem de um ser? De um terceiro, de um ser, né? A provação poderia vir ser provocada por homens, né? Mas a tentação, ela é o quê? Que vem o quê? Em muitas concupiscências loucas e nocivas. Então isso é da própria pessoa. Os que querem ser ricos, Paulo está falando aqui, ó, caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências. Paulo está falando que a tentação vem disso, dos sentidos, né? Das emoções, das concupiscências, né? Dos sentidos corrompidos, que a gente acabou de falar lá sobre, desvendou, né? Aquela passagem lá do capítulo 3 de Gênesis, né? Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo 6, 9. Aí Paulo fala o seguinte ainda, 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, 10. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência e a mansidão. 1 Timóteo 6, 11. Então vejam o que Paulo está falando sobre a questão das tentações, né? Agora vamos ler o texto aqui daqui a pouco, mas porém, antes vamos analisar essa figura aí, né? Que foi criada pelo sistema religioso.
Cada um é tentado por esse vermelho aqui? Não. Cada um é tentado pela própria cobiça. É o que disse Tiago sabiamente no texto que nós vamos ler em seguida. Então veja que a imagem que é criada pelo sistema religioso, e os crentes ficam assim como crianças, né? Imaginando essa imagenzinha aqui, ele aqui no meio, o anjinho falando num ouvido e o diabinho falando no outro ouvido dele. Na verdade, a tentação não vem disso. Cada um é tentado por esse vermelhinho? Não, vamos ler aqui, ó. Ou cada um é tentado por sua própria cobiça? Por sua própria cobiça. Vamos ver aqui, ó. Tiago fala no capítulo 1, versículo 12 o seguinte: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Eu tive que aumentar aqui, gente, só um pouquinho porque está um barulho ali, tá? Tiago 1,12. Aí Tiago continua falando o seguinte: cada um, porém, é tentado pela sua própria, o quê? Pelo diabo? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, né? Sendo por esta arrastado e seduzido. Então vejam a origem da tentação. Tiago 1,14. Olha, vejam a imagem agora do sistema religioso que põe nas pessoas como se elas fossem crianças, né? De novo aqui a imagem aqui, ó. Um diabinho aqui na figura de uma mulher, um anjinho na figura de outra mulher, aqui como sendo o lado bom e o lado ruim, né? Ó, e aqui é só uma brincadeirazinha, só para descontrair, né? Veja aqui, ó. O diabinho fala com ela: como bolo, boba. Olha como ele está quente. É só hoje, sua boba, né? Olha como ele está quente. É só hoje, sua boba. Aí o anjinho fala com ela: não faça isso. Você precisa continuar a sua dieta e dar isso aí, o bolo quente vai dar dor de barriga. Então veja o diabinho atiçando para ela comer o bolo quente e o anjinho falando para não comer o bolo quente. Palhaçada isso aí, né, gente? Então essa imagem é que é criada pelo sistema religioso. As pessoas ficam debaixo dessas ilusões, dessas fantasias, né? Então acabamos de ler aqui que a tentação no homem, ela é o quê? Pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Tiago 1,14. Agora vamos ler aqui, ó. Para finalizar, Paulo recomenda aos crentes que deixem as fábulas. 2 Timóteo 4,2 diz o seguinte: Paulo fala o seguinte: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Paulo está falando, 2 Timóteo 4,2. Vejam aqui 2 Timóteo 4,3 o que Paulo fala para Timóteo, ó. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, né? Paulo está falando aqui para Timóteo o seguinte: virá tempo, eu tive que aumentar porque estava um pouquinho barulho ali, gente, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então vejam, o sistema religioso não suporta a sã doutrina, né? Não suporta o evangelho. As pessoas gostam de heresias, né? Se eu chegar aqui e começar a pedir para o pessoal para trazer a chave para ungir, a garrafa d'água, sal, as pessoas querem isso. Os crentes, né? Os religiosos, eles são como crianças, né? Eles vivem atrás de fábulas. Não, vejam o que Paulo fala aqui, ó, 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias o quê? Concupiscências. Então esses doutores aí que criaram essa imagem do diabo que entra na geladeira da pessoa, né? Do famoso devorador que devora as finanças dos crentes, né? Coitado dos crentes, né? Como se fossem crianças, né? Acreditando que eles vão perder o emprego porque não levam o falsificado dízimo, né? Da religião, né? Aquele dízimo em dinheiro que diz que você tem que trazer 10% para a casa de Deus. Isso é tudo mentira do sistema religioso, né? Então eles não suportam essa doutrina, eles gostam de fábulas. E esses doutores é que criam essas fábulas. E os crentes que não leem a Bíblia, os crentes que não estudam, não procuram ouvir o Evangelho, a verdade do Evangelho, caem nessas ciladas, né? Eles preferem deixar de comprar um remédio para as crianças, para o filho, ou alguém que está doente, ou atender um idoso na sua casa, para encher o bolso, né?
de dinheiro dos pastores que vivem aí com jatinhos, com carros novos do ano, né? As pessoas sustentam esse império religioso falsificado que tem aí, né? Veja aqui, ó, 2 Timóteo 4,3: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4,3. Então vejam, essa imagem do diabo que tira suas finanças, que vai destruir você, esse medo que é colocado nas pessoas aí, no sistema religioso, que as pessoas ficam enganadas, né, achando que ela tem que estar debaixo da autoridade, né, de um pastor, né, como se ele fosse alguém mais especial do que ele. Isso é tudo mentira do sistema religioso, né? Então as pessoas não suportam essa doutrina. Se você começa a falar o evangelho, eles não acreditam, eles preferem acreditar que tem um diabo chifrudo, que tem um vermelhão que entrou na sua casa, que perturbou a família dele, tudo isso. Na verdade, isso tudo, essas guerras vêm dos próprios deleites dos homens, da própria cobiça, né? As guerras, os problemas da vida são provocados pelos próprios homens. Não tem nada de um terceiro aí que é o culpado, né, das mazelas humanas, né? Olha só, aí desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para onde? Para as fábulas. Então tem muitos crentes, eles preferem se voltar para as fábulas, né? As pessoas vivem como crianças, né? Um líder religioso falando uma porção de besteiras, e as pessoas preferem acreditar nas fábulas. Olha, o diabo vai destruir sua vida. Olha que o diabo é porque você não cumpriu a campanha, né, de 7 semanas, é porque você não cumpriu o propósito. As pessoas preferem acreditar nessas mentiras, né? Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas do sistema religioso que está aí na televisão. A mídia está cheia. Se eles convocam os crentes meninos, eles enchem Maracanã, né? Foi construído até um templo lá em São Paulo, lá um templo, falso templo, né? E as pessoas veneram aquilo como sendo a casa de Deus. Não é a casa de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos, né? Então eles preferem desviar os ouvidos da verdade para ouvir que tem um diabo na casa dele, um chifrudo, né, que entra na geladeira, que entra no fogão. Então as pessoas vivem aí sendo enganadas como se fosse criança. É daquelas imagens que a gente acabou de colocar aqui, né, gente? Acabamos de colocar aqui, é a imagem aí, ó. Os crentes vivem com essa cara de bobinha aqui, ó. Ih, o diabo está querendo me destruir, né? Essa outra imagem aqui também, que colocamos aqui, ó. Aqui, ó. Aí o diabinho aqui, o anjinho ali e o crente bobinho no meio. Ah, pelo amor de Deus, cada um é tentado. Por quê? Né? Aqui, ó. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1,12. Cada um, porém, é tentado pelo diabo. Não, cada um é tentado, porém, pela sua própria cobiça. Não tem nada de diabo, de chifrudo nenhum, não. Isso aí foi desenvolvido pela religião, né? E olha só o que Paulo fala aqui, ó. 1 Timóteo 4,6. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. 1 Timóteo 4,6. Mas rejeita as fábulas profanas, né, e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então essa figura do diabo, essa figura do Satã, foram fábulas judaicas, né, que o povo hebreu ele ficou cativo na Babilônia, ele veio com essa figura, né? Mas não era tão horrenda como o sistema religioso cristão criou, né? Era só assim, simbolizava, né, adversários, né? Então o Satã lá no Velho Pacto, no Velho Testamento, era somente um adversário, que na verdade os hebreus herdaram essa ideia, né, de um ser, né, na verdade somente para explicar os males, né, dos homens, os adversários, né? Mas veja o que Paulo fala aqui a Timóteo: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. As fábulas judaicas, né? Não dando ouvido o quê? Não dando ouvidos às fábulas judaicas. Então veja, que lá entre os hebreus tinha as fábulas, né? Nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. 1 Timóteo 1,14. Nem se deem as fábulas, também ele escrevendo a Timóteo aqui, ó, ou as genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim faço agora. 1 Timóteo 1,4. Pedro falando sobre fábulas também aqui, ó. Vejam aqui, ó. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos
vimos a sua majestade. Vocês podem ver que Pedro também ele não ficou muito preso nas fábulas judaicas não, mas João, ele quando escreveu o Apocalipse, ele entrou mais por esse lado aí das fábulas judaicas, né? Porque o Apocalipse é todo escrito em metáforas, né? Em simbolismos, em coisas assim, muito em cima de fantasias, né? 2 Pedro 1,16. Então, gente, hoje a mensagem foi essa aí, ó. Origem das tentações. Nós lemos no início, só para terminar aqui, para concluir, no início nós lemos o que aqui? Sobre Tiago falando. Olha só Tiago falando. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? De onde vem? Qual a origem disso? Qual a origem das tentações? Olha, Tiago era muito sábio, né? Ele era um judeu sábio, muito sábio, né? Eu gosto do apóstolo Tiago, embora ele não estivesse escrevendo para gentios, ele estava escrevendo para judeus, mas tem muitas palavras dele, do Tiago, que se alinha com Paulo aqui nessa questão aqui, ó. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Vem do diabo? Não. Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Tiago 4:1. Então vejam, as guerras e pelejas, os problemas, as mazelas dos homens, as origens das tentações não são de nenhum chifrudo, mas sim o quê? Dos vossos deleites, assim disse Tiago. Então o tema de hoje foi esse aí, gente. A graça e a paz para todos, uma boa noite. Origem das tentações, esse foi o tema. Agradecemos a todos. Essa mensagem será postada no YouTube e vocês podem depois fazer as inscrições no canal. Amém? Graça e paz a todos. Vamos cantar agora para concluir, né? E vocês poderão cantar conosco agora essa melodia, né? Vamos cantar Jesus em tua presença para concluir esse momento maravilhoso em que estamos aqui. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Estamos